O tamanho da figura desenhado está diretamente associado à percepção que esse indivíduo tem dele em relação ao mundo. Sempre que estamos falando sobre interpretação de desenhos, é importante a gente falar sobre o tamanho da figura em relação à página. Por quê? Pensem comigo, a gente está falando de uma comunicação do conteúdo desenhado com a pessoa que o observa. E, obviamente, o tamanho do conteúdo desenhado, ele vai se comunicar diretamente com o seu observador. O desenho muito pequeno, ele vai transmitir uma ideia para o seu observador. Um desenho muito grande vai transmitir uma outra ideia para esse observador. No estudo da interpretação dos desenhos, a gente entende que o tamanho da figura desenhado está diretamente associado à percepção que esse indivíduo tem dele em relação ao mundo. Ou seja, se ele tem uma percepção dele em relação ao mundo pequena ou grande. Comecemos com os desenhos menores. Desenhos muito pequenos podem estar relacionados à ideia de timidez ou retraimento. Por quê? Se você tem toda uma folha de papel ou uma superfície qualquer e a pessoa escolhe desenhar um objeto ou uma figura humana muito pequena, aquilo está mostrando que ela se sente muito retraída e tímida diante de todo aquele espaço, diante de todo aquele contexto. Uma outra forma de interpretar os desenhos muito pequenos em relação a uma superfície é a ideia de autolimitação, ou seja, pessoas que tentam se conter, tentam limitar, tentam ocultar aspectos de suas personalidades, tendem a fazer desenhos pequenos, ou seja, mostrando esse retraimento, essa introspecção, essa ideia de conter algo em seu íntimo. Uma outra característica associada a um desenho muito pequeno é o perfeccionismo. Se você tem uma folha de papel, por exemplo, e faz um desenho muito pequeno, é mais fácil de você controlar todos os aspectos daquele desenho. Por quê? Porque a sua motricidade vai ser menor. Você vai ter que deslizar menos por aquela superfície, evitando assim o surgimento de erros, de rasuras. Agora, se você faz um desenho maior, a probabilidade de você fazer um traço mais trêmulo, mais torto, enfim, de você não conseguir atingir a característica de perfeição que você busca é maior. Então, o perfeccionismo também está diretamente associado a figuras pequenas em relação à superfície em que está sendo desenhada. Um exemplo prático da utilização de desenhos muito pequenos é você observar um desenho de uma criança. Nesse desenho, você vai ver que os elementos, os personagens desse desenho, têm tamanhos normais, tamanhos maiores, enquanto o personagem que representa o sujeito ele está muito pequeno. Essa cena ela comunica conosco que esse indivíduo ele se sente inferiorizado em relação aos demais, ele se sente diminuído, ele se sente reprimido, ele se sente menos privilegiado do que os demais. Já os desenhos extremamente grandes, ou seja, aqueles desenhos que utilizam toda a superfície ou toda uma folha de papel, já transmite uma conotação fantasiosa, ou seja, uma fantasia voltada a uma superestimação do eu, ou seja, o indivíduo ele se vê de uma forma muito maior do que realmente é, ou muito maior do que o contexto social o legitima. Para além desses desenhos extremamente grandes, ainda existem aqueles desenhos que nem cabem na superfície, aqueles desenhos que extrapolam as margens do papel, aqueles desenhos que não cabem naquele conteúdo. Esses desenhos eles deixam muito claro uma necessidade de compensação desse indivíduo, ou seja, o quanto ele está tentando compensar numa esfera fantasiosa, numa esfera onde não lhe cabe, numa esfera onde está muito além daquilo que ele é capaz, uma necessidade de ser expansivo, de se colocar no mundo de uma forma geral. Pessoal, chegamos ao final desse vídeo, espero que eu tenha conseguido passar um pouco da interpretação de desenho. É óbvio que eu não conseguiria passar todo o conteúdo de interpretação de desenho em um único vídeo, isso não seria possível, mas para você que quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, aprofundar seu conhecimento, acesse o link abaixo e faça parte da nossa semana da análise e interpretação de desenhos. Lá eu farei um passo a passo sobre como fazer análise e interpretação de desenho. Você vai gostar muito do material. Não se esqueça também de deixar sua curtida, de deixar seu comentário e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito e nos incentiva a continuar produzindo material para vocês, tá bom? Forte abraço, fique com Deus!